Segundo o Criador, uma das coisas mais terríveis que podem acontecer, nocivas com um ser humano, é ele ser privado de relacionamentos, de parceria, de cumplicidade. Eu queria lembrar a vocês que isso para Deus é tão expressivo, que mesmo antes da Bíblia narrar a criação da mulher, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, interagir com ele. Porque na mente de Deus, não é saudável que uma pessoa viva isolada. Talvez isso seja bem refletido no momento em que vivemos, onde estamos ainda falando, mesmo de uma forma um pouquinho mais relaxada, de isolamento social. Mas o quanto de mal esse isolamento fez para a sociedade, isso é notório. A solidão. E muito mais do que estar sozinho, sem a companhia de ninguém, talvez seja a dor de estar envolto, rodeado de pessoas e mesmo assim continuar sozinho. Porque às vezes você está rodeado de pessoas, mas você está só. Esse dia, numa fila para embarcar num voo, devia ter mais ou menos umas 150 pessoas. E estávamos todos na fila e a moça estava indo à minha frente e de repente, uma funcionária da companhia aérea olhou para ela, não sei por que motivo, perguntou para ela: a senhora está com alguém? E ela disse: não, eu estou sozinha. E naquele momento tinha inúmeras pessoas ao redor dela, mas ela estava dizendo: nenhuma dessas pessoas fazem parte do meu convívio, fazem parte da minha história. Apesar de eu estar envolto numa multidão, apesar de eu fazer parte de um núcleo familiar de 5, 6, 10, 20 pessoas, morar numa casa, isso não significa que essas pessoas estão com você. Muitas pessoas se sentem solitárias. Uma das grandes reclamações, até mesmo das pessoas que vêm para a igreja, é a dificuldade de interagir e de conseguir algum relacionamento. As pessoas se queixam muito disso. Ou seja, faço parte de uma igreja de 1000 pessoas e mesmo assim eu ainda continuo solitário. A solidão não é algo que foi feito para o ser humano. Deus tem prazer de que as pessoas se relacionem. E muitas vezes nós nos sentimos só. Hoje eu quero mostrar para vocês, rapidamente, que muitas vezes pessoas vão lhe faltar. Muitas vezes pessoas vão lhe virar as costas. E cuidado com a expectativa que você nutre, principalmente daquelas pessoas cuja qual você aguardava reciprocidade, daquelas pessoas cujas quais você investiu alguma coisa, você ajudou. Dói muito mais, certo? Ver alguém que deveria lhe corresponder de uma forma positiva lhe virar as costas do que um estranho. E essa é uma estratégia do diabo. Por que é que as pessoas que nos ferem são aquelas pessoas que mais deveriam nos ajudar? Porque o propósito do maligno é causar feridas no nosso coração. Por que é que quem vendeu, ou por que quem vendeu José foram seus irmãos? Porque o propósito era ferir o coração dele. Eu quero mostrar para vocês hoje, rapidamente, algumas situações que pessoas aparentemente estavam sozinhas, mas elas entenderam algumas coisas que, se nós entendermos, vai ser muito fácil. A primeira delas é a batalha de Davi contra o gigante. Preste atenção aqui em mim, não precisa abrir sua Bíblia, qualquer coisa eles vão colocar o texto aqui. Israel está num momento muito difícil. Há um rumor de guerra contra os filisteus, que, diga-se de passagem, já havia vencido Israel numa batalha anterior.
Essa situação então se intensifica. E agora mais uma vez, no vale de Elau, no vale de Socó, as tropas estão acampadas para um ambiente de guerra. Quando de repente um soldado dos filisteus, um homem valente chamado Golias, se destaca das fileiras e faz uma proposta para o exército de Israel. A proposta é, ao invés de estabelecermos uma guerra, vamos estabelecer uma outra modalidade de batalha. Vamos estabelecer um duelo. O que é um duelo? É onde alguém se predispõe a lutar sozinho, sem a companhia de ninguém, solitário. Golias está dizendo: eu estou apto a me destacar, e sozinho eu sou capaz de enfrentar qualquer soldado de vocês. Escolham em Israel alguém que seja homem o suficiente, que seja forte o suficiente, que seja corajoso o suficiente para vir aqui me enfrentar sozinho. Essa é a proposta. Não podem ser dois, não podem ser três, não. Ele pode trazer consigo a arma que quiser. Fique à vontade. Eu tenho couraça, eu tenho escudo. O que ele tem? Lança, flecha, espada. Eu tenho todo o aparato a meu favor, é o que está dizendo Golias, para vencer. Eu sou altamente preparado. E é nesse ambiente de duelo, de solidão, que Davi vai resolver entrar nessa batalha. É algo aparentemente louco. Todas as pessoas que estão olhando para aquele momento, não faz sentido, porque todas as pessoas que estão olhando para Davi, o que estão vendo? Um homem grande, bem armado, bem equiparado, ou equipado, como Golias, intransponível. E do outro lado, um rapaz que não tem uma lança, não tem uma espada, não tem um escudo, ele não tem nada, e pior, ele está sozinho. Sabe o que é mais incrível nisso? É que para todo mundo Davi está sozinho. A única pessoa que não se sente sozinho nesse campo de batalha é Davi. Davi é o único que está naquele ambiente e tem certeza de que ele não está sozinho. Mas pastor, se ele não está sozinho, então não é duelo. Bom, aí é que vem a parte legal. Porque o aliado de Davi não pode ser visto por ninguém. O aliado de Davi, ele é invisível. Então todo mundo que olha só vê Davi. Golias não reclama, aliás, ele até reclama, dizendo: você não tem vergonha de mandar um garoto? Põe para mim o texto na tela, por favor, verso 45 do capítulo 17, 1 Samuel, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos... Isso, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você... Verso 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres, né, do exército filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que esse garoto está dizendo? Pensa só. Todo mundo está olhando, Davi está como? Sozinho. E o que Davi está falando? Ele sabe nada. Vou matar esse cara aí. Mas você está sozinho? Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Se você consegue ver Deus ou não consegue, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu tenho certeza de que Ele está comigo. Davi é alguém que está preocupado? Provavelmente está. Ele está amedrontado? Ele está. Mas ele sabe
É o que ele está dizendo. Ele falou: olha, rapaz, você vem com espada, escudo, lança, você vem todo aparado. Eu vou contra você em nome do Senhor, e o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo hoje, vai botar você na minha mão. Como é que Deus vai botar Golias na mão do Davi, se Deus não está lá? O que Davi está dizendo, gente, é muito importante nós entendermos isso. Em muitas ocasiões da sua vida, o diabo vai fazer você se sentir sozinho. E não tem problema nenhum nisso. Dependendo da dificuldade, você olha para um lado e para o outro, você não vê nada. Mas uma coisa é ele tentar te seduzir, outra coisa é você acreditar no que ele está tentando te convencer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que estaria conosco todos os dias, é porque ele vai estar conosco todos os dias. Aliás, foi ele que disse que não é bom que o homem esteja, então ele vai estar conosco. Eu gosto disso, daquele ambiente onde ninguém consegue ver o seu aliado, mas você sabe que ele está lá. Ele vai agir a teu favor, ele vai entrar com providência a seu respeito. Quem é que ganha essa batalha? O Davi ou o Golias? E por que ele ganha? Porque não está sozinho, gente. Ele está com Deus. Se tivesse sozinho, morria. Estou falando sério. Não morreu porque Deus está presente. A situação o desafia, certo? Para enfrentar de forma solitária. Então ele não poderia levar Eliabe, seu irmão mais velho, Abinadab, Samar e nenhum de seus irmãos. Seu amigo Jonatas, que na verdade a amizade acaba surgindo depois que ele se torna um campeão de guerra, porque até então ninguém estava muito afim de ser amigo de um borra-botas, que limpava as arminhas do pai, porque é só você começar a vencer que aparece assim de gente querendo estar do seu lado. Começa a perder para você ver se não vai todo mundo embora, e te deixa sozinho. O único que fica contigo quando todo mundo vai embora é aquele que nunca te deixou, o Senhor dos exércitos. Ele não está preocupado na sua conta bancária, ele não está preocupado com sua saúde, se sua mulher foi embora, se seus filhos esqueceram, se seu patrão te mandou embora. Ele não está nem aí. Ele falou: eu vou estar com você até o último dia da sua vida e não da minha, porque eu vou viver para sempre e quero trazer você para mim. É importante nós entendermos isso. Eu gosto desse camarada, primeiro pela valentia. A valentia a ponto de ter certeza de que Deus era com ele, quando ninguém conseguia ver. Pastor, como é que eu consigo isso? Isso é fácil, Davi também ensina. Um pouquinho de cada vez. Quando Saul tenta convencer, Saul fala para Davi: garoto, deixa eu explicar uma coisa para tu. Senta aí. Tu viu o tamanho do cara? Tu sabe quantas pessoas aquele cara já matou? Você vai morrer, garoto. Você não pode ir contra aquele gigante. Ele é matador desde garoto. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador. Davi falou: peraí. Deixa eu te explicar um negócio. Eu estou acostumado. Volta e meia eu vejo Deus me dando vitória. Volta e meia eu vejo Deus agindo em ambientes que ninguém consegue ver. Se você não acredita, isso não é problema seu. Eu só quero que você me autorize. Fala para mim, vai e tu vai ver o que vai acontecer com aquele gigante de uma figa, filho de uma égua, miserável. Eu vou matar ele. Ninguém acreditava nele. Querido, deixa eu te dar uma notícia muito importante. Se você, para vencer, depender da torcida dos outros, se prepare para perder, porque hoje a sua vitória incomoda muito mais os outros do que a sua derrota. Está assim de gente torcendo para você? E cuidado, que a maioria dessas pessoas que torcem com força está perto de tu, porque inveja não é coisa que você tem de quem está longe. Você tem inveja do salário do Neymar? Aí do teu irmão. Esse dia eu achei legal, o cara falou assim: eu sonho em ganhar 20 mil. Igual o meu irmão. Aí o cara falou: seu irmão ganha 20 mil? Ele falou: não, ele também sonha. É só um sonho. Você está rindo, mas é sério. Eu gosto da estrutura. Por quê? Porque ele consegue enxergar que não está. Eu não sei como é que você se sente em algumas fases da sua vida, mas a Bíblia diz que Deus vai estar presente. Posso ouvir um amém? Amém. Isso.
Segundo texto, vou usar uns aqui para você ter facilidade de olhar depois, certo? Próximo evento, 2 Crônicas, a partir, vamos para o capítulo 32, certo? Novamente, as coisas não estão boas para o povo de Deus. Agora Israel está cercada. Agora o exército não é mais dos filisteus, são os sírios, pela mão de Senaqueribe. Agora as coisas estão extremamente difíceis. O rei, ele não quer invadir, ele quer que o povo se renda. Então ele manda uma carta que é lida diante do povo. Ele está com um exército do lado de fora. Ezequias tem 25 anos de idade nessa ocasião, acabou de assumir o governo e fez algumas mudanças. Ele está praticamente sozinho. A idolatria havia sido introduzida no reinado e ele está tentando erradicar isso, voltando a estabelecer o culto. E nesse momento Senaqueribe se levanta. É muito importante nós entendermos isso. Algumas pessoas às vezes nos procuram e dizem assim: pastor, por que é que quando eu aceito Jesus parece que as coisas ficam piores? Isso é mentira. As coisas não ficam piores. O grande problema é que quando você aceita Jesus, Ele, quando chega, acende uma luz. E a luz que Ele acende mostra a sujeira que você não via enquanto estava nas trevas. O problema é que quando Ele chega, Ele mostra que tem pessoas que não devem mais estar na sua vida. E aí você começa a enxergar coisas que você não via antes. Aí dá a impressão de que as coisas pioraram. Mas não tem pior. O troço já estava ruim. É que você estava, né, cego nesse ambiente. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Um cara cercado. Exército ele praticamente não tem. A estrutura dele para se defender é basicamente nenhuma. Ele não tem recursos nenhum, nem para estabelecer aliança com outros reis, porque o pai dele decretou falência para a gestão dele. Ezequias não tem nada. Os utensílios todos de ouro, de prata, de bronze, de tudo, da casa dos príncipes, ele deu tudo para o exército da Síria e dos assírios. Ele não tem nada, ele não tem como fazer aliança. É nesse ambiente que ele está aparentemente sozinho, liderando um grupo que não tem nenhuma condição de vencer. Só que o versículo 7, 2 Crônicas 32, 7, Ezequias diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu... Não, bota lá o adjetivo. Enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está. Presta atenção. No meio daquele caos, Ezequias diz: nós não estamos sozinhos, tem alguém conosco que é maior do que tudo que ele tem. Ele está num momento de dificuldade. O momento de dificuldade inevitavelmente pode trazer sobre nós uma cegueira. Você lembra quando Agar está do lado de um poço, vendo seu filho morrer de sede? O texto não diz que o anjo faz o poço aparecer. O texto diz que o anjo olha para Agar e diz: Agar, o que está acontecendo com você? Tem um poço do seu lado. Mas às vezes a situação é tão difícil que a solução está mais perto do que você imagina, mas você não consegue ver. Quando olhamos para esse texto, o que Ezequias diz? Olha, ninguém está vendo, mas há um conosco, um poder maior do que todo o poder que está com ele. Não desanima não. Eu imagino o pessoal falando: um com a gente para matar o Senaqueribe. Não desanimar. Desanima não, hein? Ele falou que tem um com a gente aí, ó. Pergunta a ele onde é que está esse um. Às vezes você vai procurar Deus e não vai ver.
Mas mesmo que você não veja, não sinta, fica tranquilo. Porque ele falou que estaria. Ele não disse que você precisaria vê-lo. Ele não disse que te daria sinal de que estaria lá. Ele disse, você só acredita que eu estou. E pronto. O resto deixa comigo. É o que ele falou. Você acha isso interessante? Verso 20 do capítulo 32. Põe no 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos, e o Senhor enviou, já preguei sobre isso aqui, e o Senhor enviou quantos anjos? Sabe contar? Um anjo. Aí você acredita se quiser. O texto diz que o anjo veio, matou, resolveu a parada toda. E todo mundo que queria matar o Ezequias, depois disso, vinha visitar ele, trazendo presente, falando, ô Ezequias, gente boa, falei com o Senaqueribe, não se mete com o Ezequias. Ezequias não é, porque é o maior barato. Quem diz que você não ganharia, mas fica tão surpreso quando você vence. Quem diz que você ia falir, aparece lá na sua loja, no seu comércio, e diz, olha, eu tinha certeza de que você ia superar. Quem te viu lá no bico do urubu, lá no UTI, quando te encontra, diz, sabia que Deus ia fazer, sabia nada. Sabe como é que ele falava? Não passa de hoje, segundo informações. Infelizmente, querido, isso não é um privilégio só seu, não. O texto, ele é bem claro. Há pessoas que sabem que Deus está lá, e essas pessoas vivem o milagre. Foi assim com Davi, foi assim com Ezequias. Ele diz, com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor. Deus está com a gente. É muito importante nós entendermos isso. Vamos dar mais uma olhadinha no terceiro? Outra situação, pensa, só problema difícil. Agora, um exército cercou a casa de um cara. Note que vai ficando pior. Primeiro duelo, homem a homem. Agora cercou uma cidade e agora cercou uma residência só. Lá em Dotã, na casa do Eliseu, o exército da Síria cercou tudinho, sem rota de fuga, nem invadir à noite, para não dar mais do cara fugir. Para prender quantos camaradas? Um só, inimigo número 1 da Síria, o gordinho, carequinha, Eliseu. Acorda de manhã, o garoto abre a porta e se depara com aquele exército grandão. O menino começa a tremer, fica apavorado, até porque é menino. Problema é problema para todo mundo. A diferença é que menino se comporta de um jeito e homem se comporta de outro. Menina se comporta de um jeito e mulher de Deus se comporta de outro. Mas problema é problema para todo mundo. Se você acha que você é o único que tem, vai bater um papo. A casa está cercada, o garoto abre, vê aquela multidão e o menino fica apavorado, procurando um lugar para fugir. Não tem lugar para ir, certo? E nesse momento, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 16, diz assim. Segundo o livro dos Reis, 6, 16. O profeta respondeu. O que ele respondeu? Não tenha? Por que o menino está com medo? Porque ele está se sentindo sozinho. E tem um exército lá do lado de fora, querendo entrar. E pior, escute só, o exército quer pegar quem? O Eliseu. E quem é que está com o Eliseu? O menino. Entendeu? Tem coisa que não é nem para pegar tu, mas tu tá junto, vai de bucha. Vale uma observação para você selecionar melhor. Deixa eu te dar uma dica, nunca tente ajudar quem Deus quer tratar. Você não é melhor que Deus. Quando alguém estiver sofrendo, pergunta: Senhor, mexe com isso? Ou deixa isso quieto?
Você quer exemplo bíblico para eu elucidar isso? Fica fácil. A visita que Josafá faz a Acabe. Entra numa batalha que não é dele, quase morre o Josafá. Não morreu pela misericórdia. Porque o engraçadinho do Acabe, na hora de entrar a batalha, sabe o que o Acabe falou? Ó, Josafá, nós vamos na batalha, eu não vou vestir de rei não, tá? Eu vou vestir de soldado. E você vai vestir de rei, é mais seguro. Só que o exército inimigo deu uma ordem, não mata ninguém, a não ser o rei. Ele só tinha ido num jantar. Se lascou. Quando os caras viram o rei, saíram correndo atrás do Josafá. E o Acabe, está tranquilão. De repente alguém viu que falou, não é o Acabe não. Se você, escute o que eu estou falando, já me lasquei com isso. Já aprendi, mas já levei uns prejuízozinhos. Bravo. Quando Deus estiver tratando alguém, pergunta antes de se meter. Senhor, está brigando contigo ou com o chifrudo? Se for contra o chifrudo, eu entro. Se for com o Senhor, arrebenta. Até porque na mão do Senhor fica mais fácil. Ele é misericordioso. Pelo menos foi a mão que Davi escolheu estar. Nesse texto, o profeta diz, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão. Eu imagino o garoto. Estão conosco. Conosco. Desenrola, filho. Onde é que está conosco? Não estou vendo ninguém. Isso aí. Eu estou olhando. Eu tenho um negócio para resolver amanhã, essa semana. Nós estamos sozinhos, Liseu. Acorda. Vai para a oficina da alma. Você está precisando. Você está precisando cuidar das suas emoções. Você já está vendo coisa. Aí, sabe o que Eliseu diz? Verso seguinte. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele. Dele quem? Do menino que estava com ele. Para que ele... Então o Senhor abriu os olhos do... E olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Presta atenção aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ande com gente que vê coisa que tu não vê. Ande com gente que está numa fase acima de você, na próxima fase, na fase cuja qual você quer ir. Pare de andar com cabeça de bagre. Você está entendendo? Escolha melhor seus relacionamentos. Eliseu olhou, orou e falou, Senhor, abre os olhos desse garoto. E o menino está lá. Quando o menino olhou, estava aí já, Eliseu? Por isso que tu está tranquilo assim. Eu não estava vendo não. Eu imagino o garoto se destacando agora e falando, chega aí, irmão. Veio pegar o Liseu e eu. Né, Liseu? Fala para encarar os cavalos de fogo aí, ó. O Vingador. Não está aparecendo Caverna do Dragão? Está aparecendo. Escute só, querido. A gente fala muito, mas na hora de viver o negócio fica difícil. Basta enfrentar um probleminha. Não, às vezes não precisa nem de um gigante para você ter medo. Só um anão que aparece. Morri. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Não é Deus que tem que agir. Segundo a Bíblia, somos nós que temos que abrir os olhos. Está aqui na Bíblia. Posso ouvir um amém? Isso. Você quer ver o outro também que não dá para entender? O tal do Elias. Pensa num cara extraordinário. Um dia invocou com Acabe e falou, aí Acabe, a partir de hoje, o texto nem diz que foi Deus que mandou. Diz que ele invocou e falou assim, ó, segundo a minha palavra, eu sou assim com a chefia. Então não chove mais. Ele só esqueceu que morava lá. Um pequeno detalhe. Ele só... Não chove na terra que ele morava. O miserável amaldiçoando o local que ele está. Por não podia dizer, não chove lá. A partir de hoje não chove mais aqui na sua terra. Pronto.
Aí o Acabe quer matar ele. Deus fala, foge, vai lá. Ninguém mandou você falar. Foge para o Ribeiro de Querite. Já conversei com o corvo para dar comidinha para você e você toma água. A água secou. Aí o corvo estava trazendo comida, estava entalando. Deus falou, vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, porque já conversei com a viúva para cuidar de tu. Lá vai o Elias para procurar a viúva. É solteiro, deve estar achando que vai arrumar até um relacionamento. Uma viúva maneira, de um desembargador, um funcionário público altamente do escalão. Chega lá uma mulher catando uns gravetos. Olha como é que Deus é engraçado. Aí sabe o que Deus faz? Agora você volta para conversar com Acabe. Aí encontra lá os profetas, faz fogo, 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 lembra? Fogo, mata os bichos, tudo. Os soldadinhos lá com os caras. Aí vai para o Monte Carmelo. Aí chega lá, pede fogo, cai o fogo. Aí Acabe sai correndo para casa e fala com Jezabel. Jezabel, menino, deixa eu falar uma coisa contigo. Elias matou os profetas do seu pai tudo. Jezabel falou, o quê? Amanhã, essa hora, ele está morto. Alguém foi lá e falou para o Elias, Jezabel falou que vai te matar. Saiu correndo. Um cara matou 450 homens, foge de uma mulher. O que é isso? Crente enfrenta hoje um problema grande. Deus abre portas, Deus fez milagres, e basta enfrentar um outro problema. Não dá mais para segurar. Poxa, você está rindo de você mesmo, não é de mim não. Volta e meia nós estamos fazendo. Sabe o que Elias faz? Eu vou até ler. Capítulo 19, verso 14. 1 Reis 19, 14. Ele respondeu. Quem respondeu? Tenho sido muito zeloso pelo... Olha o que já está reclamando. Falando que ele está cuidando de tudo, zeloso. O Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua, quebraram os teus e mataram os teus profetas. O que ele falou? Última bolacha do pacote. Sou o único que sobrou. Deus falou, Elias, verso 18. Agora Deus humilhou também. Verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000. Para tu que achava que estava sozinho, tu é o 7.000. Mas o cara se sente, por quê? Porque está debaixo de uma pressão. É muito comum isso, gente. Embaixo da pressão, o que o diabo faz? Ele não pode te possuir, porque o Espírito Santo está em você. Então ele não pode fazer uma possessão. O que ele faz? Uma opressão. Ele começa a te apertar. Perde o sono, perde o apetite, perde o humor, perde isso, perde aquilo outro. Aí você já começa a achar que não tem mais ninguém no mundo, que ninguém te ama, que é melhor morrer. Já começa esse sentimento doido. E quem viveu isso? O Elias. O que a Bíblia está dizendo? Acorda, abra os seus olhos. O diabo vai querer te enganar, dizer que você está sozinho, que essa igreja não é para você, porque você não deve andar com Jesus, porque... Poxa. Agora uma coisa me encanta. É Jesus dizendo que ficou sozinho. Aliás, a maneira com que Jesus conduz seu ministério e os exemplos que ele nos dá é uma coisa fabulosa. Num determinado momento ele está orando e diz, Senhor, eu estou orando dessa forma, mas eu sei que todas as vezes que eu falo, tu sempre me ouve. Aqui Jesus diz da garantia e da certeza que Deus está sempre com ele. Mas no Getsemane, ele faz o oposto. Ele diz, Deus meu, por que me desampararam? Aquele que diz, em determinados momentos, que tem a garantia e a certeza de que Deus está sempre com ele, também nos dá o exemplo de que há momento da dor humana, de que parece que Deus foi embora. Se você acha que isso é uma fraqueza de Jesus, longe disso. Aliás,
exatamente pela tenacidade de sua força, que ele não tem medo de mostrar a fragilidade do corpo e da vida que ele idealizou e que ele veio ocupar para nos livrar da morte eterna. Mas ele também nos mostra que há momentos que as coisas ficam tão difíceis que o ser humano vai sentir que ele está sozinho. E ele mostra essas duas fases, assim como nós vamos encontrar em Elias, em Eliseu, em Davi, em Ezequias. Agora, um dos textos que mais me emociona quando o assunto é solidão é Juízes 16, 20. Para mim, não há texto mais doloroso do que esse. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É um dos únicos textos que você vai ver ele sozinho. Ele teve tantas oportunidades. Deus deu a ele tantos momentos que ele poderia refletir. Ele levantava e dizia: sairei esta vez e vencerei como venci. E ele quebrava as cadeias, quebrava as amarras e fazia tudo. Mas o texto diz que nessa ocasião ela diz: Sansão, eles estão vindo. E ele se levanta, acordou e disse: eu sairei como das outras vezes e eu me livrarei. Mas ele não sabia. O que ele não sabia? O que Davi sabia. O que ele não sabia? O que Ezequias sabia. O que ele não sabia? O que Eliseu sabia. O que ele não sabia é o que Elias estava duvidando. Note que Davi tem a certeza, Ezequias tem a certeza, Eliseu tem a certeza, Elias titubeia, Jesus dá um exemplo, mas Sansão achou que Deus era com ele. A vida de Sansão, a partir daquele dia, era fazer força sem sair do lugar. A vida de Sansão se tornou isso, empurrando uma estrutura pesada, fazendo forças, cego, sem sair do lugar, simplesmente porque não conseguiu sobreviver a coisa doce em lugar proibido, como o mel na ossada, a não controlar as paixões incorretas, relacionamentos inadequados, a rejeitar o aconselhamento e a instrução de seus pais. Quando nós olhamos a vida deste moço, ela é muito triste. Eu encerro agora perguntando a você: e você? O que fala de solidão? Como é que está a sua situação hoje? Ontem nós tivemos um evento aqui dos obreiros. E eu recebi um abraço de um irmão aqui da igreja. Mas pensa assim Eu confesso a você que uma pessoa que eu jamais imaginaria que havia notado que eu estava me sentindo sozinho. Ele se aproximou, me disse: pastor, esses dias você estava pregando
E eu vi que você estava só. Sua fala estava pausada, seu raciocínio estava lento. E ele, sem me tocar, ele ainda não tinha me abraçado. À medida que ele foi falando, eu fui vendo que eu não estava sozinho. E ele me disse: eu fui para casa e orei por você, pastor, naquele dia. Eu não sei como você está hoje. Isso não tem a ver com o dinheiro que você tem. Isso não tem a ver com a beleza do seu casamento. Isso não tem a ver com o sucesso dos seus filhos. Aliás, eu não sei nem se isso tem a ver com a sua espiritualidade e intimidade com Deus. Porque eu vou dizer que Elias não era íntimo. Eu vou dizer que Moisés não era íntimo. Mas a solidão de não ter com ninguém para dividir a dor de guiar aquele povo fez com que ele tomasse algumas decisões. Eu gostaria de fazer parte da sua intimidade, mas eu não tenho como. Eu sou um mero mortal. Eu não tenho nem como visitar todos os membros. Nós estamos lutando para estabelecer um processo onde todos sejam assistidos. Porque, pasme vocês, a maioria das pessoas que se queixam de alguma coisa, basicamente aqui na igreja, é de solidão. É de que gostaria de ser vista mais de perto, ser notada. Essa tem sido uma deficiência. Mas eu quero dizer a você, pessoas vão lhe faltar. Em muitos momentos você vai olhar, mesmo sendo bem casada, você vai se sentir solitária. Mesmo bem casado, você vai se sentir solitário. Mesmo com 4, 5 filhos amorosos, vai ter momentos. Mesmo com toda a estrutura. Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para você e para mim. Independente de como seja o seu momento, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Mas pastor, Sansão estava. Não. Ele não estava só. Deus estava lá. Mas Deus já tinha dado oportunidade demais para ele continuar vivo. Ele cumpriu o seu propósito. Você conhece a história do Sansão? Você sabe, o texto chega a dizer que ele matou mais na morte do que na vida. E eu aprendo aqui que às vezes nós morremos antes da hora. Perdemos batalhas que poderíamos ganhar. Sentimos dor em situações que deveríamos estar alegres, simplesmente porque negligenciamos os sinais. Eu não sei o que Deus tem falado com você e como Ele tem te alertado, mas essa é uma decisão sua. Como pastor, e conheço um pouquinho a Bíblia, eu sei que eu não posso privar ninguém de dores. Jesus mesmo disse: enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter aflição. Mas eu aprendi que colocar os princípios no lugar certo não te livra das dores, mas suaviza bastante. Você pode eliminar quase todos os problemas da sua vida se você colocar os princípios de Deus. Mas essa é uma escolha sua. É você que decide. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O culto está acabando e eu não vou poder ir com você. O pastor Eliezer não vai poder ir com você. O Sidney, o Osias, ninguém no Ministério de Louvor vai poder ir com você. Mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é Deus. E mesmo que você não veja, Ele vai te acompanhar. João capítulo 8, verso 1. Coloca o texto na tela para mim, por favor.
Vamos ler alguns versículos, depois eu vou discorrer com vocês de uma forma mais pausada. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-no ficar em pé diante de todos. E disseram-lhe a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Preste atenção, pois essa história começa pela manhã. O texto diz que pela manhã cedo, Jesus está no templo e pela manhã cedo, uma mulher está sendo removida para fora da cidade para ser apedrejada. Bom, por que é que Jesus foi para o templo para ensinar? Por que é que uma mulher está sendo conduzida para fora da cidade para ser apedrejada? Isso não tem a ver com a manhã, isso tem a ver com a noite. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender que seja você pobre, rico, seja você são ou doente, seja você culto ou indouto, seja você brasileiro ou japonês, todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Nós temos diferença de fuso horários, até aqui mesmo no Brasil, algumas cidades do norte, às vezes são 1, 2 horas de diferença da nossa, ok? Você tem algum país na América do Sul, né? Outro país além do Brasil que tem diferença de fuso horário, mas em qualquer lugar que você for no mundo, são 24 horas para quem? Para todo mundo. Quando nós vamos olhar esta passagem, nós temos que entender que a noite anterior foi a mesma para Jesus, foi a mesma para a mulher, foi a mesma para Pedro, foi a mesma para Maria, mãe de Jesus, foi a mesma para Lázaro, foi a mesma para Bartimeu, para Zaqueu, para a mulher do fluxo de sangue. A noite anterior foi a mesma para todos. Se você observar, hoje, para chegarmos até aqui, todos usufruímos da mesma carga horária. Ninguém que chegou até aqui, chegou a esse momento 18h38, ok? E chegou aqui apenas com a oportunidade de 17 horas. Não. Eu cheguei aqui com a oportunidade de 18h38. Você chegou aqui independente de quem você seja, de por onde você passou, de que horas você acordou, do que você comeu.
O que o texto está querendo me mostrar é que a noite foi para Jesus a mesma noite que foi para a mulher. Jesus não recebeu nenhuma vantagem como ser humano no que diz respeito a isso. Ele veio cumprir as leis humanas. Então o que eu quero transmitir para você é que o tempo é o mesmo para todos. A diferença vai se estabelecer no que você resolveu fazer no tempo que lhe foi concedido. Escureceu para quem? Para Jesus. Ele vai fazer o quê? Vai para o monte, orar, meditar, conversar com seu discípulo. É para lá que ele vai. Escureceu para a mulher. O que a mulher vai fazer? Vai se deitar com um homem que não é dela. Por quê? Porque ela quis. Ela podia subir o monte para orar? Sim ou não? Jesus podia deitar com a mulher que não fosse dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele foi? Não. Por quê? Porque ele decidiu. Você decide se estuda ou não, se briga ou não, se come ou não, se trabalha ou não, se lê ou não, se faz fofoca ou não, se ora ou não. Você define o que você vai fazer com o seu tempo. O resultado disso é outra história. A noite foi a mesma para os dois, mas o dia não vai ser o mesmo para os dois. Há uma opção na hora de semeadura, de escolha, mas não há uma opção na hora da colheita. Na manhã seguinte, e ela amanheceu para Jesus, para a mulher, para Zaqueu, para Bartimeu, assim como a manhã de hoje amanheceu para todos nós. Provavelmente alguns aqui hoje brigaram em família. Provavelmente alguns hoje aqui dormiram mais que outros. E não tem nada de errado nisso. Ok? Não estou brigando com quem dormiu, não. Eu só estou querendo mostrar para você é que a oportunidade é igual para todo mundo. Porque o que me parece é que nós estamos culpando Deus, as pessoas, o sistema, por responsabilidade que não é de Deus, não é do sistema, são responsabilidade nossas. Amanheceu para a mulher, o que ela estava fazendo? Adulterando. Então, se ela está adulterando, amanheceu para ela, o que ela vai ser? Apedrejada. Por quê? Porque a lei escrita que diz que o adultério é passivo de apedrejamento. E por que é que ela adulterou? Aí só perguntando a ela. Eu não sei. Eu só sei que se ela estivesse fora de si quando cometeu tal coisa, o pecado não seria dela, seria do diabo. O diabo não pode pecar por mim. O diabo é um construtor de ponte. Ele pega uma necessidade, olha como supri-la, de preferência no ambiente inadequado. Eu preciso de dinheiro. A Bíblia e Deus diz, vá trabalhar. O diabo disse, vá se corromper ou roubar. Nos dois caminhos você pode alcançar o propósito final. A diferença, certo? É que provavelmente o que o diabo vai tramar é uma estrutura para te destruir. E é isso. É isso que está acontecendo nesta noite. A noite, ela aconteceu para a mulher, ela optou por se deitar com um homem numa prática de adultério e amanheceu para ela, porque vai amanhecer para todo mundo. Você pode ter certeza que, salvo alguma catástrofe da vida, alguns de nós não vamos amanhecer amanhã. Mas a grande maioria de nós, amanhã, vamos acordar. Legal. E o que nós vamos fazer?
o que nós quisermos fazer. Se você não quiser ir trabalhar, você não vai. É assim que funciona. O que eu tenho descoberto ao longo da minha vida, e principalmente nesses últimos tempos, que quando eu olho para uma vítima hoje, e eu começo a conversar com essa suposta vítima, eu descubro que, na verdade, ela é o vilão da noite. Ela hoje sofre num casamento, de um cônjuge que ela mesma escolheu na noite. Eu tenho me deparado muito com isso. Um dos desafios hoje de sentar nessa cadeira que você está aqui, do Projeto Recomeçar, é que aqui nós responsabilizamos mais você do que o diabo. Porque para mim e para o Projeto Recomeçar, o nosso Deus é muito mais poderoso que o nosso adversário. É assim que funciona. Se você está acostumado a enfiar o pé na jaca e culpar o Satanás, vá para outra agência. Porque aqui a gente responsabiliza você. A dona está lá, estou com pena dela. Eu não tenho. Nossa, pastor, o senhor acha que ela deveria ser apedrejada? Eu não, eu acho que ela quis. Mas e agora, pastor, o que vai ser dela? O que vai ser dela? O futuro dela é ir para fora da cidade e ver as pessoas apedrejaram. É isso. E como isso pode mudar? Bom, a não ser que aconteça um reajuste de rota, é para a morte que ela está indo. Porque o erro conduz a isso, à humilhação, ao caos, ao fracasso, à dor, à perda. É assim que funciona. Por quê? Porque Satanás não quer sofrer sozinho. Ele quer companhia, dividir seu sofrimento e sua dor. Nesse ambiente é o que nós vemos. Até o presente momento, o que a Bíblia está dizendo é que a noite foi a mesma para Jesus e para a mulher, mas o dia foi diferente, por causa da escolha que eles fizeram naquela noite. Quando eu começo a olhar isso vai ficar muito interessante, porque poderia ser uma fatalidade, um fatalismo, e eu dizer agora para você, bom, pegaram a mulher, levaram ela para fora da cidade e apedrejaram por causa de um erro que ela cometeu. Sim. Só que a Bíblia não está querendo me dar essa direção, pelo menos nessa noite. Se eu estivesse pregando hoje aqui sobre o livro de Josué, certamente eu estaria usando um outro exemplo de apedrejamento, estaria falando de Acã. O que eu preciso entender é que há casos que o meu erro vai me levar realmente ao caos, e talvez você já tenha provado isso, situações irreversíveis. Mas há casos que a misericórdia do Senhor nos alcança, e precisamos ficar muito atentos a isso. Quando nós vamos olhar para esse texto agora, essa mulher está seminua, sendo conduzido por uns homens para fora da cidade, para pagar por um erro que ela cometeu. O nome disso é justiça. Quando eu olho para a minha vida, muitas coisas que eu vivo são resultado de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi. Não dá para culpar outra pessoa. É essa a história dessa mulher. Agora, se houver um reajuste de rota, vai dar tempo. E quando eu olho para o verso 3, as coisas vão começar a clarear para esta mulher. Na minha tradução diz assim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, e tu, o que diz? Preste atenção. Alguém muda a rota dessa mulher, não é ela. Ela não tem autoridade. Ela está de cabeça baixa, indo para um apedrejamento.
Mas a manifestação de Deus vai agir a favor dela. Por quê? Por causa da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela não tem voz ativa, ela está indo, cabecinha baixa, provavelmente, né? Meio que despida, pois foi pega em flagrante. Mas o problema é que alguém vai levar essa mulher para Jesus. Alguém vai mudar a rota. Quando um pecador, quando alguém que comete um erro, quando alguém que comete um delito, quando alguém que está enfrentando um problema muito grave, recebe a oportunidade de passar por Jesus, fique atento, porque dele vai vir mais uma oportunidade para você consertar a sua rota. Aqueles homens vão pegar aquela mulher e vão levar para Jesus. Um erro gravíssimo que eles vão cometer. O texto diz, volta no 3, por favor. Se quer ficar nessa tradução, ficaria bem. Isso aí. Escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eles estão levando a mulher para quem? Para Jesus, sim ou não? Sim. A mulher é uma pecadora, sim ou não? Mas quem é que está levando? Quem é que está levando a pecadora para ser apedrejada? Pecadores. Os caras que estão levando a mulher para apedrejar, a turma que fica te acusando, que deveria te ajudar a melhorar de vida, que deveria te incentivar, normalmente são a turma das pedras na mão. Tem um erro nesse processo, porque quem quer matar a mulher também é passivo de morte. A diferença é que o pecado dela foi descoberto, e o meu e o seu ainda está escondido. Porque provavelmente tu está pensando agora, se eu tivesse lá, quer ir para o texto? A gente cria um ambiente. Vamos agora, mentaliza. Palestina, eu e você, arrumadinho, vestidinho, aquela roupinha típica, com a pedrinha na mão, para dar uma pedrada na dona, e Jesus pergunta para tu: vai tacar? O que tu faria? Não. Aliás, nem era para eu estar aqui. Era para eu estar lá no Projeto Recomeçar. Vim aqui de bobeira. Passar é vergonha. Pare para pensar. Qual é o grande problema desse negócio? É que quem resolveu incriminar também tem pecado. Mas só que os pecadores que querem nos incriminar, eles são espertos. Verso 4. E pondo-a qual é o propósito? Chamar a atenção. Quando a gente erra, gente, os pecadores vêm, mas assim com a acusação tão grande, que o pecado deles desaparece. Fica só o nosso. Pô, só eu mesmo. Menti. Mentiroso, né? Eu nem lembro. Quem está me chamando de mentiroso também mente. Quem está me chamando de pecador também peca. É engraçado isso, né? Mas é Jesus que está nesse negócio. E quando essa acusação começa a acontecer, o verso 4 diz que eles fazem da mulher, ou pelo menos do erro dela, o centro. Coloca ela no meio, joga ela, fala alto: olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Vamos embora, vamos chamar a atenção para o pecado, porque se eu chamar a atenção para o pecado dela, corre o risco do meu passar despercebido. Você sabe por quê? Que na maioria das vezes o nosso comportamento pecaminoso não melhora ou não conserta? Porque nós recebemos um alívio muito grande quando olhamos para alguém que tem um pecado maior que o nosso. Essa é a grande verdade. E eu já falei isso aqui. Isso vai dar uma confusão na porta do inferno.
os crentes discutindo. Você veio para cá? Por que você veio? Não sou igual a você não. Entendeu? Você usava droga. Eu não vim para cá porque eu era um viciado. Eu vim para cá porque eu sou um mentiroso. Só isso. Eu imagino o diabo. Vambora, gente, já está na fila. Bora, gente. Você está aí, cuidado que você pode... Até aí, o sangue de Jesus tem poder. Sim. O que eles fazem é que com essa situação se torne um grande espetáculo. Olha o que ela fez. Olha onde ela fez. Olha com quem ela fez. E ela merece receber uma punição pelo que fez. É tudo isso que estão falando. Porque o propósito do mal é chamar a atenção para aquilo que você fez de errado. É dizer que o que você fez ontem não vai te ter a oportunidade de você ter um amanhã. Você está num lugar que tem o propósito de trazer esperança. Então não sei o que você fez ontem. Pode ter sido ruim. Porque tem gente que é especialista em autodestruição. Tem gente que você já vai estar 10, 9, 8. Nossa, o que sobrou? Não sobra nada do casamento, não sobra nada das finanças, não sobra nada, sobra nada. Mas o mais interessante é o verso 6. Isso diziam para que tentando tivesse do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Preste atenção aqui. Estão dizendo para Jesus que aquela mulher tem pecado, que ela merece ser morta por apedrejamento, que ela adulterou. E Jesus simplesmente abaixa e não oferece nenhum nível de atenção. Jesus não está interessado naquele tipo de acusação. Não. O título de acusador é dado ao seu oponente, Satanás. Quando começam a falar coisa da mulher, perguntinha, o que eles estão falando a respeito dela é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mas Jesus ainda assim não dá atenção. Ele não está interessado nas acusações. Não. Ele abaixa e não está nem aí. E o pessoal está falando dos defeitos da mulher. As pessoas estão falando do que ela fez. Ela está dizendo o que ela fez para si mesma. Provavelmente ela não esboça resistência, porque talvez acha que mereça receber a sentença. Porém ela está diante de uma oportunidade. Quem é que está diante dessa oportunidade? Eu e você hoje. Todos nós estamos debaixo, pelo menos aqui a mesma noite. Hoje é dia 22, é isso? Sim ou não? Que horas é no seu relógio? Isso. 19. Está mudando um pouquinho, só porque... Mas deu para notar que tem alguém aí com 18 horas no relógio? 18 horas você? Em ponto? Então dá uma olhada nesse relógio seu que parou. Tem alguém com 21? Não, porque a hora é a mesma para todos. O que Deus está dizendo é: agora é a hora que eu estou te dando para você mudar a sua vida. Está todo mundo escutando a mesma coisa. Não muda senão. Quer sair daqui para ser apedrejado pela vida? Vai embora. Quando nós olhamos, nós vemos que não há interesse em Jesus. Ele não está interessado no assunto. Mas, ainda no verso 6, diz que o pessoal está interessado que ele fale alguma coisa.
tentando, o pessoal ficava falando, fala Jesus, fala, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Fala aí Jesus, fala aí. O Moisés falou, taca a pedra nessa sem vergonha. Mas a gente queria saber o que o senhor fala. Fala Jesus, taca a pedra. O que você acha aí? Taca a pedra. E você? Taca a pedra está aqui. E você, Jesus? E Jesus... E o pessoal, verso seguinte. Como se insistisse em perguntar, ele endireitou-se e disse. O que Jesus falou? Aquele dentre vós que está sem, seja o primeiro a dar uma pedrada. Presta atenção. Quando ele chega, ele chama a atenção para quem? Para o pecado de quem? Aí Jesus falou, vou entrar nessa brincadeira. Vocês gostam de chamar a atenção para o pecado dos outros? Vieram no lugar errado, porque eu não tenho. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a dar uma pedrada nela. Agora desgraçou tudo. Porque tirou a atenção do pecado da dona e botou a atenção no pecado deles. Ficou um olhando para o outro, pensando, caramba, poxa, mas não era disso, né? Ela não veio aqui apedrejar quem? Não é ela? Mas e agora? Ele perguntou para a gente. E preste atenção, porque uma ordem foi dada. Jesus não está perguntando se alguém tem pecado. Jesus está dizendo, aquele que está sem pecado, taca a pedra. Ele está falando, ele não falou, não gente, não apedreja a mulher, não, ele não está falando para não apedrejar. Ele está dizendo, apedreja. Não era isso que vocês queriam? Vocês querem saber se pode apedrejar ou não? Pode, desde que vocês não tenham pecado. Quando aconteceu isso, aí a atenção mudou. E agora as pedras não começam a fazer muito sentido. Agora as pedras que estão na mão daqueles homens e daquelas mulheres, elas não fazem muito sentido. Eles estão olhando para a pedra, e quando Jesus diz, quem não tem pecado, a pedra agora deveria ser lançada em si mesmo. Jesus entra para defender, e é isso que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque basta que alguém cometa um erro, basta que alguém cometa uma falha, e a gente, eu falo isso de mim, às vezes, acaba tomando decisões, acusações, estabelecendo sentenças. Eu não estou dizendo que elas não têm que ter, não. Mas quando eu vejo Jesus fazer isso, isso me chama a atenção de como ele lida com as coisas. As pedras agora não fazem mais tanto sentido, porque Jesus mudou o foco. O erro agora não é o dela, é o seu. Olha para você, querido. E o dia que você olhar para você e descobrir quem você é, provavelmente, ao invés de se preocupar com o que o outro está fazendo, você vai buscar melhorar o que você faz. Esse é o grande desafio. É a história, sabe, de sentar em cima do seu próprio rabo e ficar olhando o rabo do outro, a história do macaco. É assim que funciona. Quando eu olho para isso, eu sei o que vai acontecer agora. Quando Jesus disse, atira a primeira pedra, quem não tem pecado, eu sei o que vai acontecer. Verso 9. Quando ouviram isso, quando eles acabaram de ouvir, eles saem um por um, a começar pelos mais velhos, que é quem liderava a comitiva, até os mais novos.
Eles começam a ir embora com pedra, jogando a pedra fora. Não faz mais sentido o que eles carregam na mão. A pecadora ainda está ali, seminua. Aquela que passou a noite nos braços de um homem que não era seu. É verdade, o erro dela ainda está ali. Qual é o problema? É que eu parei de olhar o erro dos outros e passei a olhar o meu. Passei a olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu não gostei do que vi. Eu não gostei do que eu senti. Eu não gostei do que eu falei. Eu não gostei de como eu procedi. Não, mas eu não. É você que está errado. É minha mulher que está errada. É meu filho que está errado. É meu vizinho que está errado. É o camarada do carro da frente que está errado. É a esquerda, é a direita, é fulano, é ciclano. Está todo mundo errado. Porque eu não consigo olhar para mim. Eu estou sempre focado no que está acontecendo na vida dos outros. Me parece que o único que pode ter uma visão clara, nítida, e que não tem vergonha de olhar para si mesmo, é Jesus. Ele pode olhar para ele e não enxergar nele o pecado que eu enxergo em mim. Por isso que ele não tem problema. Ele não precisa acusar a mulher. Por quê? Porque os outros acusam a mulher e acusam as pessoas para se livrar de suas próprias culpas. Ah, por que eu traí? Porque ela não é uma boa esposa. Nossa, que argumento extraordinário. Ah, por que você é rebelde com seu pai? Ah, porque ele é meio bruto. Ah, por que você não pagou fulano? Porque eu não recebi. Nossa. Sempre tem uma desculpa para se desviar. Para Jesus, não. Então agora eu tenho certeza que todos vão embora. E agora vai ficar no ambiente quem tem que estar para as coisas fluírem. Você e Jesus. Eu e Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz que Ele é único e suficiente. O texto diz que vão todos embora, começando pelos mais velhos até os últimos. Vai discípulo, vai a multidão que estava ouvindo Jesus, os alunos, vai todo mundo embora. Porque quando Ele falou, não tem pecado, ficou ele e ela. A mulher que estava no meio, ela ainda está no meio. Sabe o meio, o lugar onde o pecado dela foi exposto, ainda está lá, patente. Está lá. E naquele ambiente, Jesus e ela. Isso. É você e Jesus. É você e Jesus. Não, preste atenção. Seu pai não tem que estar lá. Não. Eu vou encontrar com Jesus, mas levo o meu pai. Não, pastor, eu não levo meu pai. Leva. Você leva seu marido. Você pega e vai encontrar com Jesus e leva alguém que te fez algo lá atrás. Aí vai ficar difícil. Nesse encontro, é você e ele. Ele é particular. Ele é pessoal. Vai embora todo mundo e fica Jesus e a mulher. Os dois. É assim que acontece. O ambiente agora está certinho, como deve acontecer. Você veio aqui na igreja hoje para quê? Para ter um encontro com Jesus, para prestar seu culto. Esse encontro vai ser feito entre você e Jesus. Seu marido está sentado do seu lado, mas não é agora, é você e Jesus. É seu pai e Jesus. Tira esse trauma, tira essa lembrança, tira essa terceira pessoa ou essa terceira emoção que está querendo entrar nesse ambiente, porque não vai rolar. Todos vão embora e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. O texto quer indicar quem é essa mulher. Ela é a mesma que foi colocada no meio, aquela mulher que passou a noite adulterando, enquanto Jesus passou a noite orando. O pecado dela ainda está do mesmo jeito.
Só que agora ela está sozinha com Jesus. Ela e Jesus. Um ambiente propício. Mas, quando isso acontece, olha o que ele pergunta para ela. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, estava só ela, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Escute isso agora. Se você gosta de anotar, seria bom para você nunca mais esquecer, e todas as vezes que estiver vivendo, vale a pena. É uma coisa que eu costumo usar meio como um ritual sobre o meu erro. É uma coisa minha, talvez te ajude. Onde estão os teus acusadores? Bom, primeiro acusador meu, nome Satanás. Onde ele está? No mundo espiritual. O que ele vai fazer? Me oprimir. Quando eu cometo um erro, há uma dificuldade grande de recuperação por causa do ambiente espiritual que eu começo a enfrentar. É o acusador. Ele começa a agir de uma forma muito forte na minha vida. Segundo, eu vou receber a acusação das pessoas, aquelas que sabem o que eu fiz, aquelas que sabem como eu sou, aquelas que conhecem o meu defeito, a minha falha, o meu erro. Inevitavelmente, eu vou ter que lidar com a acusação física, a acusação das pessoas, os fatos, que muitas vezes são verdadeiros. Seria tão bom se todo mundo que falasse mal de nós só falasse mentira. Esses dias eu fui reclamar com um camarada, falei: rapaz, o fulano de tal está falando mal de mim. E como eu tenho uma turminha que me instrui, e eu escolhi uma turma mesmo para me dar uns puxãozinhos de orelha, sabe que o cara falou comigo? Fique tranquilo, Cláudio, ele não sabe o quão ruim você é, não. Ele não falou tudo, não. Eu falei: nossa, não era isso que eu queria ouvir. Quando nós olhamos aqui, o que nós vemos é que pessoas vão nos acusar. E pasmem vocês, você vai se acusar. O ambiente de acusação, ele é espiritual, ele é físico e ele é emocional. Tem gente que tira a sua própria vida por causa da combinação desses três. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fui esses dias no Nordeste e o filho de uma cantora no Nordeste se suicidou. Um adolescente tirou sua própria vida porque gravou um vídeo brincando com os amigos e recebeu o título de gay. Pressionado e acusado por pessoas, pressionado e acusado por si mesmo, e pressionado e acusado pelo mal, ele tirou a própria vida. O ambiente de acusação, ele é terrível. Por isso, ele precisa estar sozinho. Por isso, Nicodemos foi encontrar com Jesus solitário. Por isso que os grandes encontros de Jesus com Deus foi a sós. Fique aqui que eu vou ali na frente sozinho. Eu vou subir o monte para orar. Eu quero ficar só. Lembra Moisés? Lembra Elias? Lembra Eliseu? Lembra essa turma de ficar? Porque tem o a sós, ele é importante. Você e Deus para corrigir sua rota. Agora está, certo? Somente Jesus e a mulher. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Seus acusadores estão no inferno? Sim, Satanás. Estão na terra? Sim, são as pessoas. Estão em você? Sim, é a sua alma, a sua emoção. Falando o que você fez de errado. Eu converso com gente que diz: pastor, eu mereço realmente, sabe,
eu não consigo dormir, perco o sono, faço isso, faço aquilo, porque realmente isso tinha que acontecer comigo. Baseado nessa situação, Jesus está conversando com ela e ele faz uma pergunta: onde estão os teus? E aí ele faz outra pergunta. Ela nem respondeu a primeira, ele já fez a segunda. Ninguém te condenou? Ele perguntou: onde estão os teus acusadores? E a pergunta hoje para você: está dentro de você? Está no lugar que você trabalha? Está com a pessoa que dorme contigo, que mora na tua casa? É isso? Que pega muitas vezes o seu comportamento e utiliza, atirando em você com munição que você mesmo deu? É assim que funciona? O que é? É o diabo que está te atingindo? Quem é? Onde estão os teus acusadores? Em que lugar? Identifique. Mas como ela está na presença de Jesus? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí ele pergunta: ninguém te condenou? E quando ele pergunta, ela responde para a gente terminar. O que ela disse? O que ela disse? Ninguém, Senhor. Agora, ninguém me condenou. Ele disse: bom, se ninguém te condenou, eu também, nem eu também te condeno. Se não tem ninguém para te condenar, querida, eu não vou te condenar. Vai, ou vai-te, ou sai daqui, ou vai viver sua vida. Nosso culto está terminando, minha reunião com você particular está terminando. Você chegou aqui envolta em acusadores, sua história se transformou num espetáculo, todo mundo ouviu que você é uma adúltera, eu tive que colocar todos eles no lugar deles. Todas as vezes que você passar por um daqueles que estiveram aqui agora, eles vão ter que baixar a cabeça para você, porque ninguém pôde te apedrejar, porque eu te defendi. Só, mulher, que a nossa reunião acabou. Está na hora de dizer amém, e você vai para a sua casa. Mas eu preciso te dar uma direção para a sua vida. Muda de vida. Conserta a sua trajetória. Talvez, eu digo nosso, até porque estou pregando num ambiente onde não cabe a nenhum de nós, nem você que está na sua casa, nenhum nível de acusação para ninguém. A pergunta é: como é que nós saímos da presença dele depois de uma reunião como essa? Onde o propósito dele é nos dar mais uma oportunidade. Ah, não, pastor, eu não preciso. Por que você não precisa? Pô, pastor, aqui na igreja tem tanta gente pior do que eu, poxa. Fulano ali se envolve com fofoca, o outro não paga fulano, o outro não sei o quê, o outro dá cheque sem fundo, o outro posta uma foto quase nua. Pô, pastor, você vem falar comigo que eu tenho que melhorar? Dá uma olhada para essas outras ovelhinhas suas. Enquanto você ficar olhando para um defeito que é maior que o seu, nada vai mudar na sua vida. Arrume um lugar para você estar com Cristo a sós, você e Ele. Deixa a máscara cair. Ontem eu vi um relacionamento acabar, o camarada sequer sabe por que acabou, mas a noiva descobriu que ele tem relacionamentos virtuais. E ela disse: eu não vou falar para ele, simplesmente vou acabar. Eu fiquei olhando para aquela situação. Nossa máscara cai diante de Deus. Ou então ela vai ficar bem no lugarzinho
para que nós possamos olhar para alguém que tem uma vida um pouco mais dificultosa do que a nossa. É muito fácil, às vezes, falarmos da nossa caminhada, se olharmos o contexto cujo qual ela acontece. Talvez o seu ambiente seja altamente ordeiro, sua casa seja totalmente organizada, sua família seja totalmente ajustada. Mas não é de todo mundo assim. Tem gente que está aqui na igreja e sai daqui para viver num ambiente religioso altamente eclético. É protestante, é católico, é espírita, é macumbeiro, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente... Eu não estou falando defeito de nada, não. A dificuldade é para todo mundo. Macumbeiro conviver conosco, é do espírita conviver com... E assim que funciona. Mas nós estamos vendo o cumprimento dos últimos sinais. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, muito longe desses dias. E Ele não vai buscar uma igreja que fica olhando para o que o outro faz de errado. Para nós melhorarmos, nós temos que olhar para nós. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Saia daqui para viver uma semana extraordinária, mas uma semana real, onde você vai ter um particular com Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que te causou aquilo que você fez. Eu só sei que Deus está te dando uma oportunidade de mudança, de corrigir sua rota. Ele te deu a oportunidade de passar por aqui porque quer mudar a sua vida. Saia daqui hoje. Ah, pastor, o que vai mostrar isso? O tempo. O tempo é um funcionário de Deus. Volte aqui daqui a 10 anos e veja como nós estamos. Volte aqui daqui a 10 anos e veja como está o meu casamento, o seu casamento, a minha vida financeira, a sua vida financeira, a minha vida profissional, a sua vida profissional. O tempo é um funcionário de Deus para esclarecer as coisas, para mostrar se as rotas estão certas. Não deixe seu passado neutralizar o seu futuro. Dê uma oportunidade, uma chance para você mesmo. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado a Deus pelo ensinamento das noites que nos expõem a tomarmos decisões. Mas no dia que virá depois dessa noite, onde as nossas decisões virão as claras e trarão resultados. Que sejamos assertivos em nossas decisões, para que possamos, ó Deus, viver coisas extraordinárias. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa caminhada de fé. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por Tua bondade, por Tua misericórdia. Por Senhor dizer que ninguém tem condições de nos acusar, nem mesmo Satanás. Basta que o Teu sangue caia sobre nós e o nosso pecado vai ser perdoado. E ele já foi derramado, o que nós precisamos é tomar posse. Abençoa, ó Deus. Abençoa, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?